Bem-vindos ao Hospital de Olhos de Parnamirim. Meu nome é Anderson, eu sou um dos sócios aqui do Hospital de Olhos de Parnamirim e estou muito feliz com a presença de vocês. A gente vai ter hoje de manhã uma conversa sobre captação de córnea, tá? E apresentar para vocês o nosso projeto aqui do Hospital de Olhos de Parnamirim, junto com a Central de Transplante e o Banco de Olhos que funciona no Onofre Lopes, né? Hoje a gente vive uma situação muito ruim mesmo em transplante de córnea aqui no Rio Grande do Norte. A última vez que a gente tinha feito uma pesquisa, que inclusive foi pesquisa superficial por WhatsApp, a gente estava com cerca de 3 anos de espera aqui, mas a gente acabou de transplantar agora pacientes que estão há 4 anos de espera. Então, a gente bateu 4 anos de espera. Uma pessoa que está cega, ela demora 4 anos para receber essa córnea. E aí a gente está hoje beirando aí a pior colocação do Brasil em tempo de espera para um transplante de córnea. Nós assumimos a administração do hospital em 2020, 2021 a gente se credenciou para ser o hospital transplantador, 2022 a gente fez o primeiro transplante de córnea e de lá para cá conseguiu seguir um ritmo bom, aí ajudando o Estado nessa captação. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês hoje é convidar vocês para dar uma voltinha pelo hospital, que é o começo do nosso curso, tá? Para vocês se ambientarem, e até porque se tiver alguma pessoa que vai chegar atrasada, é o tempo que a gente começa também. Tá bom? Vamos lá. Vou começar mostrando para vocês um pouco da nossa realidade, né? Eu já fiz uma explanação inicial. Muitos aqui já têm contato com a oftalmologia, outros não também. Então, hoje, a intenção da gente é tentar começar a introduzir para vocês um pouco desse mundo, da realidade que a gente vive, e aos poucos a gente vai aprendendo cada vez mais e passando. Para quem nunca viu, a córnea chega assim para a gente, dentro de um vidrinho, a córnea essa parte transparente, já com a rima escleral. Isso é o que chega para o médico transplantador. Mas até essa córnea chegar aí, existe um longo processo, desde o início do óbito do paciente até essa chegada para o paciente que vai receber. A gente tinha níveis de transplantes considerados razoáveis, no níveis pré-pandemia, em 2019, mas durante a pandemia esse número de transplantes caiu por quase metade, e isso não foi só aqui, foi no Brasil inteiro, porque as equipes foram proibidas de captar quando tivesse morte suspeita por Covid. E todas as mortes tinham locais, os necrotérios, SVO e TEP, estava cheio de mortes por Covid e era proibido de captar nesses locais. Em 2022, depois da pandemia, a gente começou a ter uma recuperação e agora a gente já atingiu níveis superiores ao da pandemia. Só que essa fila é uma fila dinâmica. Todos os dias entram pacientes e saem pacientes. E hoje em dia a gente tem uma entrada ainda muito maior do que a realização do transplante no final da fila. Então a nossa fila segue aumentando com o tempo. Só para ilustrar graficamente, esses eram nossos níveis pré-pandemia em quantidade de transplante por ano. Caiu muito na pandemia. Em 2024, a gente chegou no nível bacana, o maior dos últimos 5 anos, mas esse ano a gente já teve uma queda novamente. Esse ano 2025, né? Para a gente ter uma noção de onde é que a gente se localiza dentro do Brasil. Se a gente for ver, o Rio Grande do Norte está aqui. A gente tem atualmente cerca de 600 pacientes na fila, tá? Rio Grande do Norte, córnea, tá? 645, eu achei a última puxada agora de 667, 670 pacientes, mas sempre em torno disso, tá? E a gente tem feito cerca de 140, 150 transplantes por ano. A entrada na fila tem sido cerca de 180 a 200 pacientes por ano, então a gente não consegue diminuir essa fila. Essa fila ela só vem aumentando com o tempo. A capacidade da equipe transplantadora, se a gente somar hoje a equipe do Hospital de Olhos de Parnamirim com a do Onofre Lopes e a da Prontoclínica, a gente consegue fazer tranquilamente, eu acho, 150 transplantes por mês, né? Por dia dá para fazer cada hospital pelo menos 1 ou 2, tranquilamente. Né? Considerando que tem outras cirurgias, né? Porque a gente tem cirurgias de catarata, cirurgias, a gente consegue fazer tranquilamente 2 transplantes cada hospital por dia. O tempo de transplante? O ato cirúrgico demora cerca de 1 hora. Em alguns casos mais demorados, cerca de 2 horas. Tá? Se a gente tivesse o centro cirúrgico só para transplante, dava para fazer muito mais, né? Mas como a gente tem outras cirurgias que rodam no hospital, assim, mas as prioridades acabam sendo o transplante por causa da validade da córnea, e aí as outras podem ser remarcadas. A quantidade de córnea que a gente tiver, a gente consegue fazer. Não existe. Nem que a gente opere de madrugada.
Atualmente a gente tem 5 pontos de transplante, tá? A gente tem o Hospital de Olhos Parnamirim, Onofre Lopes, Prontoclínica, Instituto de Olhos Marco Rey e o Hospital Brasileiro da Visão. O Onofre Lopes continua sendo o principal aí na quantidade. Aqui era o somatório dos dois, deu desconfigurada, tá? Mas o ano passado o Hope fez 50 transplantes, o Onofre Lopes 75, Prontoclínica 35, o Instituto de Olhos Marco Rey 6 e o Hospital Brasileiro da Visão 1. É do Márcio Florencio. Quem faz lá é Gladson. Tá? Então a gente tem despontado aí como um dos hospitais que faz diferença na quantidade de transplantes do estado, e a gente, para trabalhar, precisa de córnea, né? Certo. Vamos lá, a gente chega nisso. Os transplantes, eles podem ter eles têm duas funções. Os transplantes ópticos são os transplantes que visam devolver a visão para o paciente. Então, essa córnea do transplante óptico tem que ser uma córnea perfeita, uma córnea transparente, uma córnea que permita a luz passar. Os transplantes tectônicos são transplantes de estrutura, ou seja, pode chamar tectônico, deve de placa tectônica, de cobertura. Então, eles são transplantes que são usados para remendo. Em urgências, um olho perfurou, não tem uma córnea que é ótica, eu uso uma córnea que não é tão boa, mas que eu posso fazer esse remendo, ou posso trocar para tirar uma bactéria naquele momento, e no futuro trocar por uma córnea ótica. Então, a maioria dos transplantes tectônicos são transplantes de urgência atualmente do que a gente faz. As vantagens da córnea. A córnea, entre os órgãos que a gente transplanta hoje em dia, ele é o que tem o maior privilégio em relação à imunologia, tá? Primeiro que o doador pode ser de morte encefálica, e aí ele vai ser doador de múltiplos órgãos, né? Vai doar rim, coração, todos os órgãos. E aí a grande vantagem da córnea é essa, ele pode ser do doador com coração parado. Então, já perde muito do estigma do paciente ainda estar vivo, da família ter medo daquele paciente voltar depois da morte cefálica, que a gente encontra no paciente doador de morte cefálica. E o coração, o doador coração parado, já é aquele que a gente não tem mais realmente dúvidas, inclusive da família, de que não tem mais retorno mesmo. É mais fácil de você convencer na entrevista. Depois que o coração parou e que foi atestado o óbito, no cadáver a fresco, ou seja, não refrigerado, a equipe vai ter 6 horas para efetuar essa retirada e colocar no resfriamento, tá? No coração parado, que vá para onde tem a geladeira, atualmente no SVO que tem mais geladeira. O ITEP está com geladeira, o show? O ITEP está com geladeira, né? ITEP e SVO tem geladeira. A gente tem 12 horas para captar essa córnea. Então a gente tem um tempo hábil. Pode, eu posso enviar isso aqui para vocês também, mas pode tirar foto. Então, em 6 horas do cadáver fresco, a gente tem para fazer retirada do globo ocular, que é o método de retirada que a gente usa hoje em dia, ou 12 horas no cadáver refrigerado. E o grande vantagem é que todo mundo é compatível. Não existe, eu vou fazer um teste de compatibilidade, esperar o rim, por exemplo, você tem que esperar um paciente compatível para doar, a medula você tem que esperar um paciente compatível para doar. Na córnea, é um tecido avascular, sem sangue, sem vaso sanguíneo, então todo mundo é compatível com todo mundo. Isso aí facilita muito também para a gente na hora de entregar essa córnea para um paciente que vai receber. A equipe transplanta, vou explicar como é que vai funcionar o nosso sistema aqui. Atualmente o banco de olhos existe uma organização de procura de olhos que faz a entrevista, sinaliza para o banco de olhos que capta essa córnea, entrega no banco e o banco distribui para os centros transplantadores, tá? O nosso sistema vai ser um pouquinho diferente disso, que é que eu vou explicar. Não tem nitidez, não tem visão. E mesmo assim, depois que alguém bate, eu ainda sou descartada por falta de informação. O problema não é falta de doador, é falta de conversa. Doação de córnea devolve visão, devolve dependência, devolve vida. Qual é a função da mãe? Chega. Então, primeiro, parabéns para a Jonathan do marketing aqui, tá? Fez esse videozinho de ontem para hoje. Quem ainda não segue o Hospital de Olhos Parnamirim pode seguir e repostar isso aí hoje, viu, gente? Acabou de postar lá. Foi tudo coordenado aqui. Posta aí que o pessoal vai repostar, vai dar tudo certo de manhã. Viu? Como é que a gente está no cenário atual do Brasil também em relação a transplantes realizados, tá? O Rio Grande do Norte ocupa um dos últimos lugares, só que esse número de transplantes realizados não diz tanta coisa para a gente, porque o que importa é a quantidade de transplantes realizados em relação à fila que entra e em relação à população local. Mesmo assim, em número de transplantes realizados, a gente é o quinto pior, tá, do Brasil. Até setembro, a gente tinha feito só 136 transplantes, tá? É um número baixo ainda, a gente tem que pelo menos dobrar isso para o próximo ano.
E aí, quais são as causas de recusa? E é aí que vai entrar nosso grande diferencial. Em alguns estados, a recusa acontece no momento da entrevista em até 70% dos casos. Então, assim, já vocês vão participar do processo de entrevista, então já não se assustem, porque existe muita negativa mesmo. E com o tempo vocês vão ter que aprender a ter empatia com as famílias, aprendendo nas entrevistas e dobrando essas pessoas, convencendo e esclarecendo as dúvidas que ela tenha para que ela possa doar. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente está chegando a uma quantidade de entrevista de 53% de negativa. Então, metade dos óbitos que a gente consegue sinalizar e que consegue o entrevistador chegar até esse óbito, 53% ainda não aceitam doar a córnea desse paciente. E aí tem um monte de fator relacionado. Os pacientes são maltratados ou têm um atendimento ruim no hospital, às vezes ficam com rancor. Não vou doar não, que ele foi maltratado, morreu porque o médico daqui matou, não sei o quê, não vou doar. Causas religiosas, medo do cadáver ir para o enterro sem estética, né? Ou sangrando, ou com os olhos profundos. E aí, nos próximos passos, vocês vão aprender que tudo isso é mito. O cadáver fica perfeito, a córnea é tirada de uma forma super respeitosa, a maioria das vezes não tem nenhum sangramento, o olho é reconstituído, e assim, a família tem que saber tudo isso para poder doar, tá? Aí, Sim. e a partir de qual idade tem que convidar? Praticamente todos, tá? Aqui a córnea é 9 anos no mínimo, bicho? A idade mínima, 9. Mas aqui não tem 9 anos praticamente, 4 anos. Até 80. Mas assim, dificilmente esses extremos vão chegar para a gente como captação. O bolo está no meio mesmo ali, né? De adolescentes, mortes violentas. Morte violenta é a principal ainda causa que a gente consegue captar, que é onde a gente ainda tem mais chamado para entrevista, tá? Agora eu vou mostrar um pouquinho para você como é que vai funcionar na nossa proposta aqui, o fluxo da córnea do doador até o transplante, tá? Uma EDOT é uma equipe de captação de órgãos e tecidos, é essa estrutura que a gente vai ter, tá? E vai fazer a entrevista familiar para a doação de tecidos. Depois, se a família topar doar, vai haver uma avaliação clínica do potencial doador, exame do corpo, exame dos olhos, se está tudo bem, se tem sinais de violência, se o olho foi caído, não vai poder doar. Então, existe uma avaliação clínica do potencial doador. E se passar nessa avaliação clínica do potencial doador, a gente pode realizar a retirada do globo ocular, que algumas vezes pode ser uni ou bilateral, né? Tem paciente que só tem um olho, tem paciente que perdeu o olho no acidente. Então, pode ser uni ou bilateral. E nesse mesmo momento da retirada, vai ser feita a coleta de sangue do doador para as sorologias, tá? Porque tem que passar na triagem sorológica, e o acondicionamento do tecido de forma adequada para o transporte, tá? Para cada uma dessas aqui é gerada uma guia, que vocês vão ser remunerados por cada uma delas, tá? Na hora que você captou e acondicionou, aciona a central, existe um carro da central que vai fazer esse transporte que leva até o banco de óleos. Então, o serviço de vocês vai terminar quando vocês acondicionam corretamente o tecido na câmara refrigerada, no isoporzinho refrigerado, e entrega para o carro da central de transplantes. No banco de óleos, que são etapas que a gente não vai participar, mas vocês têm que saber que existe, vai ter a separação e avaliação em lâmpada de fenda da córnea, contagem de células, a preservação da córnea num tecido adequado, num meio de cultura, no meio de preservação adequado. Esse meio de preservação permite que a gente, do dia da doação até a chegada no paciente vai receber, a gente tenha 14 dias, então a gente tem um tempo bom também para realizar esse transplante. A análise das sorologias do doador, se essas sorologias não passarem, essa córnea vai ter que ser descartada, e aí a liberação do tecido, que vai poder ser para transplante, ou vai ter que ser descartado se tiver alguma sorologia, ou às vezes estiver muito danificado, ou infeccionado por fungo, bactéria ou qualquer outro patógeno, tá? Então, de forma resumida, na etapa 1, a equipe vai fazer a entrevista familiar, a avaliação clínica do potencial doador, a retirada do globo ocular, e junto com esse aqui, dos que for retirar o globo ocular, realiza a coleta de sangue, tá? Esse sangue vai para as sorologias para ser analisada pelo banco de óleos. Vocês vão enviar o globo ocular e as amostras de sangue para o banco de óleos, tá? No banco de óleos vai ter avaliação em lâmpada de fenda, contagem de célula, que atualmente a gente faz em lâmpada de fenda também, mas no futuro aí a gente está sabendo que vai ter uma melhora em relação a isso. Preserva no meio adequado, se passar na análise sorológica, vai ser liberado para a realização do transplante, tá? E aí chega
Depois disso tudo, é que essa córnea chega no receptor, para a gente que é médico transplantador e para o receptor de córnea. Cada um desses passos a gente vai ter um pouco mais de detalhamento nas outras aulas. Esse primeiro é uma visão geral do processo. Então, o que é que a gente tem visto? Que a enfermagem, principalmente nos outros estados do Brasil, tem sido o pilar central desse processo, tá? A enfermagem tem mais empatia no momento de entrevista, tem às vezes um pouco mais de disponibilidade de tempo de conversar, de entender a dor, já que cuida mais próximo do paciente, né? Tem uma atuação mais técnica, ética e humanizada, tem um contato com família e avaliação do doador, e isso tem tido um impacto direto no sucesso dos bancos de olhos no Brasil. E a gente toma como modelo Ceará e Sorocaba, que são os principais centros transplantadores hoje em dia. Hoje a gente acaba recebendo córnea do Ceará, porque lá a captação é tanta que eles acabam transbordando a córnea dele para os outros estados vizinhos que não têm captação, né? Então lá ele é considerado fila zero, não tem fila. Se você precisar de um transplante, hoje, amanhã ou depois de amanhã você já consegue, tá? Aqui no estado, esse paciente demora 4 anos. Então, assim, é uma diferença muito grande de um estado vizinho, com estrutura semelhante, que a gente tem que copiar mesmo, tá? Como é que vai funcionar nosso modelo de trabalho, tá? A gente vai atuar em hospitais, SVO e ITEP, por termos de cooperação. Os hospitais estão sendo definidos, faltam assinar os termos de cooperação. A gente está vendo junto com o Rogério da Central de Transplante, mas inicialmente é Deoclésio, Divino Amor e Macaíba, aqui em Parnamirim, os hospitais, e o SVO e ITEP em Natal, que é onde a gente espera que tenha o maior fluxo de cadáver para a gente captar, tá? E o SVO ainda mais do que o ITEP, que a gente espera. Os plantões vão ser plantões diurnos durante a semana, organizados em 6 a 12 horas. Esses hospitais estão fazendo termo de cooperação. Então, assim, inicialmente a gente vai entrar, ver como é a nossa dinâmica, para a gente não pode também atrapalhar a dinâmica do hospital, ver como é que funciona em relação aos funcionários que eles têm, para a gente poder ir se adequando à realidade do hospital também e da dinâmica de SVO e TEP, tá? Vai ter o fluxo padronizado do transporte, né? Isso a gente já falou, e a equipe treinada e coordenada. Atualmente, o coordenador dessa equipe daqui, a coordenação da enfermagem vai ser feita por Emerson e a coordenação da equipe por mim. E como é que vai funcionar a remuneração desse plantão? Os plantões vão ser feitos em sobreaviso. Cada sobreaviso de 6 horas vai ter uma remuneração de R$100, então você vai estar em casa esperando doar córnea. Então o que é que a gente quer? A gente quer que você acorde de manhã, está no seu plantão, 7 horas da manhã, faça uma busca ativa. Ligue para o ITEP, ligue para o SVO, ligue para o Deoclésio, ligue para a Macaíba. Tem córnea, como é que está aí? Teve óbito, a família. E aí você vai se deslocar da sua casa até esse local que sinalizou como positivo para fazer a entrevista familiar daquele local. Tá? Então, um plantão de 12 horas já vai dar um sobreaviso de R$200. Vai ser durante a semana, de manhã e de tarde, e no sábado de manhã, apenas inicialmente. No futuro, a gente pode pensar se vale a pena os plantões noturnos e se vale a pena os plantões de sábado à tarde ou domingo. Mas, inicialmente, a gente vai começar com um projeto mais modesto. Tá? Cada captação realizada e finalizada vão receber mais R$300. Tá? Então, a nossa intenção é realmente que vocês vão atrás da captação, e por isso que a gente deixou melhor a remuneração da própria captação do que do próprio plantão de sobreaviso. Vai chegar lá. Tá? Então, num exemplo prático, num plantão com 12 horas, né, com 2 captações, você vai receber 200 do plantão e 600 de captação, são 2 captações, 300 de cada um. Então, nesse dia de trabalho, se você fizer 2 captações, se tiver de plano de sobreaviso o dia inteiro, daria R$800 no dia. Se no amanhã você conseguir captar 2, vai receber 300, mais 300 e mais R$100 do seu sobreaviso, né? Então, assim, a gente quer que vocês vão atrás de córnea mesmo, porque cada córnea que você conseguir entregar à central de transplante será R$300 que o enfermeiro vai receber, tá? As etapas, elas são remuneradas de forma separada. Cada etapa gera uma guia. Essa guia a gente pode cobrar separado do governo, tá? Então, você vai receber por guia. Você está em casa, ficou lá de sobreaviso, chegou para fazer a entrevista familiar. Você realizou a entrevista familiar, mas a entrevista negou, você fez a entrevista. Então você recebe os R$100 da entrevista. Tá? A gente dividiu como 100, 100 e 100. Se a família topou, você vai para a avaliação clínica do corpo depois. Analisou o corpo está apto a doar, não tem sinais de uso de droga, o olho não está dilacerado, não tem sinal de infecção ocular. Mesmo se você analisou e não conseguiu passar para a próxima etapa, você também recebe aqui R$100 pela avaliação desse corpo. E se você está tudo bem, e aí você realizou depois disso tudo a retirada do globo ocular,
fez a coleta do sangue e acondicionou para o transporte, é mais R$ 100, tá? Então, pode ser que você saia de casa, faça a entrevista e volte porque não deu certo. Mas o ideal é que a gente tenha uma busca ativa em busca desses pacientes potenciais doadores, tá? E essa captação, como eu já falei, é o valor adicional ao plantão de sobreaviso. As dúvidas de remuneração, depois o Dr. Roberto pode tirar melhor, de formas de recebimento, pessoa física, pessoa jurídica, cada um vai ver melhor como é que vai receber isso, tá? Isso aqui é só meu Instagram, para quem quiser me adicionar, eu vou passar já para a próxima aula. Podem perguntar, pessoal, deixa eu tomar só uma aguinha. Dúvidas? Pode sim, qualquer idade pode doar para qualquer idade, não tem problema em relação a isso não. As córneas mais velhas tendem a ter uma quantidade de células menores e uma duração menor ao longo do tempo. Mas hoje em dia a gente transplanta qualquer idade, se tiver uma contagem de célula boa, para qualquer idade. Porque às vezes um paciente de 40 anos tem menos células de córnea do que um paciente de 80. Então, assim, a idade não é fator determinante para a gente determinar quem é que vai receber ou não. Foi? Quase. Sim, pingou, foi? Sim, uma aguinha, agora que eu entendi. Pensei que tava pingando aqui. Obrigado, viu? Eu vou falar um pouquinho da anatomia ocular, que é uma anatomia extensa. Eu tentei fazer uma anatomia o mais aplicada possível ao processo de captação, né, que o Showa vai apresentar isso depois, para que vocês vão se familiarizando com a anatomia do olho. Muitos não trabalham com oftalmologia, sabe, até para médico que não é oftalmologista, a anatomia ocular às vezes é uma coisa que já fica distante da nossa formação. Então, começando pela anatomia externa do olho, tá, gente? O globo ocular, ele fica dentro da cavidade orbitária, que são os ossos, e é protegido externamente pelas pálpebras, tá? O que é que vocês vão ter que pensar em relação a isso? Por que que essas pálpebras são importantes? Na hora que vocês vão colocar o blefarostato, que é o aparelho que abre o olho, vocês vão ter que abrir a pálpebra do paciente, colocar embaixo do fundo de saco superior e embaixo do fundo de saco inferior. Isso aqui já vai ser o primeiro contato de vocês com o olho, né? Nessa primeira análise também, vocês vão olhar se essa córnea está bem, se não tem nenhum fungo por fora, se não tem nenhum aspecto de pus. Já vai funcionar nessa primeira avaliação, tá? Na anatomia das pálpebras, a gente vai ter a pálpebra superior, que é uma estrutura móvel, mais desenvolvida, que é responsável pela maior proteção do globo ocular, e uma pálpebra inferior, que ela é menor, menos móvel, mas que ela é essencial na distribuição do filme lacrimal, tá? Na aplicação prática, né? Já falou aqui, durante a captação, faça a manipulação cuidadosa das pálpebras. No final da retirada, a gente vai reconstruir esse olho, coloca um bolinho de gases, normalmente 2 gases fazendo a bolinha, coloca no lugar que foi retirado e pode-se colar pelo lado de fora ou suturar, tá? Não sei como é que isso aqui é feito com cola, né, Tommy? Com sutura. A sutura eu acho um pouco até mais difícil, mas fica mais bonitinha ali interna do que a cola. Porque a cola às vezes fica uma coisa como se fosse uma remelinha no olho. Mas os dois modelos podem ser. Pode ser feito. Fica. A gente vai ter a conjuntiva tarsal. O tarso é essa parte de dentro da pálpebra, né? E a conjuntiva bulbar, que é a conjuntiva colada no olho do bulbo ocular. Então, por isso que é chamada de conjuntiva bulbar. Elas vão ser importantes também no processo de captação, porque o primeiro acesso que você vai ter ao olho vai ser a abertura da conjuntiva em 360 graus, para você ter acesso aos músculos depois, tá? Então, no olho, a gente vai ter a córnea, que é a parte da frente. Logo depois que termina a córnea, que tem o limbo, que é a transição, essa linha que divide a parte branca da parte transparente é o limbo, começa a conjuntiva. A conjuntiva é o primeiro acesso que vocês vão ter na captação. Vão chegar na conjuntiva para chegar até os músculos, que é quem segura o olho, que vai ser o próximo passo. Não se preocupe que o show vai dar aula de retirada, tá, gente? Ainda falando das pálpebras, você vai ter o fundo de saco conjuntival. A conjuntiva do bulbo, que é do olho, se junta na conjuntiva do tarso, que é da pálpebra, e forma um fundo de saco, tá? Aqui, isso aqui é fechado. Você não consegue centrar uma coisa que não vai lá para trás da cabeça, para dentro do cérebro. Minha lente foi para trás e nunca mais voltou. Isso não existe, tá? Ela fica no fundo de saco. E aí você puxa de volta, ela tem uma barreira aqui. Existe um local que encontra a conjuntiva bulbar da conjuntiva tarsal e forma o fundo de saco. Existe o fundo de saco superior e o inferior, tá? Aqui não tá passando não, tá? A gente consegue transplantar a gente aproveita do nosso globo ocular a esclera, que é a parte branca,
existe transplante de esclera também, por isso que a gente opta por retirar o globo por completo. A esclera é usada principalmente em transplantes de suporte, cirurgia de glaucoma para cobertura de tubo e válvulas, então é um tecido que tem utilidade para a gente. A gente pode transplantar limbo, que é a zona de transição entre a esclera e a córnea, o limbo é de onde vêm as células germinativas que nutrem a córnea e o epitélio corneano. Então, e é super importante. Ele também impede que a conjuntiva cresça para cima da córnea. Os olhos doentes, você vê aqueles olhos brancos, a conjuntiva, que é a parte de fora, cresce por cima da córnea, por isso que fica mais esbranquiçado na maioria das vezes também, por falta do limbo. Se o limbo não tiver suficiente, a gente também não vai ter transparência da córnea. Então a gente pode ter doação de córnea, limbo e esclera, tá? O limbo, ele é a zona de transição entre a córnea e a esclera. A esclera é a parte branca, a córnea é a parte transparente, que aqui está colorida porque tem uma íris por trás, mas ela é transparente. E a zona de transição entre a esclera e a córnea, a gente chama de limbo, tá? De dentro para fora, a gente já falou que nós temos primeiro a conjuntiva, do lado de fora, e a segunda camada, que é uma melequinha pela parte de dentro, é uma gordurinha, é a cápsula de Tenon. É a segunda camada que vocês vão abrir até chegar no músculo. Então a gente vai ter do lado de fora conjuntiva, uma gordurinha de Tenon e depois já vai chegar no músculo, tá? Como é que esse olho está preso dentro dessa órbita, né? O olho está dentro da órbita, mas ele não cai, ele está preso dentro da órbita. Ele é preso pelos músculos oculares externos, tá? A gente vai ter 4 músculos principais: reto superior, reto medial, reto lateral e reto inferior, tá? E 2 músculos acessórios, que é o oblíquo inferior e o oblíquo superior. Todos os músculos se juntam todos e se inserem no final da órbita, tá? Formam um cone, exceto o oblíquo inferior. Então, na hora que a gente vai retirar esse músculo, vocês vão abrir a conjuntiva, abrir a Tenon, pinça o músculo perto do globo ocular, corta esse músculo, depois corta esse outro músculo, corta esse outro músculo e corta esse. E aí o globo já fica meio solto, que esses são os músculos principais. E aí fica mais fácil você achar o oblíquo inferior e o oblíquo superior e retirar o globo todo, que ainda vai estar preso atrás pelo nervo, tá? E o nervo óptico? Depois que você tirou todos os músculos, o globo vai estar preso praticamente pelo nervo. Então você consegue fazer um levantamento mais fácil dele. E aí tem uma colherzinha que isola esse nervo por trás e com a outra tesoura você corta. Aí você levanta um pouquinho e corta e aí já está retirado esse globo ocular, tá? E aí você vai verificar se tem sangramento, se está bem a cavidade, reconstruir a cavidade. Esse olho você já coloca dentro de um recipiente com a refrigeração adequada e ele já vai estar apto ao transporte. Da parte externa, tá, gente? Então, falando mais uma vez, a gente tem córnea e esclera, córnea, a parte transparente, esclera, a parte branca, e o limbo, a parte de transição entre os dois, tá certo? A junção da esclera com a córnea é o limbo, como eu já tinha falado para vocês. Então, essa anatomia externa é a mais importante que a gente tem que ter na avaliação da qualidade desse tecido. Se você chegar a esse tecido, tiver todo branco, tiver pus aqui pela metade, tiver sangramento interno, tiver aspecto muito ruim, tiver dilacerado, é um olho que não serve para captar. Vamos ver o outro olho como é que tá? Às vezes pode captar só um olho, já é alguma coisa pra gente, tá? Outras estruturas internas que você tem que saber do olho, pelo menos para saber o que é que está acontecendo, são a íris, o cristalino e a retina, tá? Não tem tanta importância no processo de transplante, porque elas não são transplantadas, tá? Mas é importante você saber como é que funciona a estrutura desse olho. Então, a íris é a parte colorida que está por trás da córnea. Na vista lateral, você tem a córnea do lado de fora. Na parte de dentro, você tem a íris, que é a colorida. Atrás da íris, você tem o cristalino. E aqui, vítreo e toda a retina que reveste a parte de dentro aqui. O que é que vai ser mais importante para a gente? Retirada do globo ocular. E depois a gente vai isolar essa córnea para ser recebida pelo receptor, tá? A pilha tá ruim aqui. Vou falar brevemente da anatomia da córnea, né? Pelo menos para vocês também têm que ter uma noção do que é que pode ser transplantado, de como é que funciona o transplante. E isso eu já fiz uma adaptação meio que aos tipos de transplantes, para você saber, porque às vezes
uma córnea que tem um aspecto ruim, nem sempre ela está totalmente ruim. Ela pode estar mais opaca, mas não tem sinal de infecção. Às vezes ela vai servir para ser uma córnea tectônica, de remendo, ou às vezes ela tem um endotélio bom. A gente vai ter que examinar isso, tá? A córnea tem basicamente 5 camadas, tá? O epitélio, que é a parte externa da córnea, isso aqui é o corte histológico. A córnea tem a paredezinha, a gente ampliou aqui. Aqui tem o epitélio, que é a parte externa. Abaixo do epitélio, a gente tem a camada de Bowman, tá? A maior parte, em termos de volume, depois vem o estroma e depois vem a membrana DCM e endotélio. Cada uma dessas camadas podem estar doentes separadamente ou a gente pode ter todas as camadas doentes. E aí a gente vai poder ter transplantes que são de uma parte da córnea, os transplantes lamelares, apenas de lamelas, lamelares anteriores ou posteriores, ou da córnea inteira, que é o transplante penetrante, o transplante total. Tem 5 camadas, cada camada pode estar cometida isoladamente ou por completo, né? A gente vai ter os transplantes penetrantes, que é quando a gente transplanta a córnea inteira. A gente vai ter o DALC, que é o transplante lamelar anterior profundo, do inglês, que troca todas as camadas da frente, por isso que é um transplante lamelar anterior. As camadas anteriores são trocadas, DCM e endotélio ficam do receptor, desculpe. Isso confere menos risco de rejeição para o futuro, é menos tecido de outra pessoa no seu olho, uma estrutura ocular melhor e uma durabilidade maior da córnea. Se a gente tiver uma camada interna doente, a gente pode trocar somente essa camada interna também, não precisa trocar a córnea toda. Então, às vezes, a gente tem uma córnea que tem uma cicatriz central, porque foi um corpo estranho, que aí não consigo trocar a córnea toda, mas se ele tiver com endotélio bom, eu consigo tirar essa parte de trás da córnea e botar para um doente que também só tem aquela parte de trás da córnea doente, os transplantes parciais ou lamelares da córnea, tá? E aí, poucos exemplos práticos, só para a gente ilustrar como é que funciona, tá, gente? Então, no transplante penetrante, a gente faz um corte circular, que é feito com um trépano, do doador e do receptor, e depois sutura a córnea totalmente no receptor. Então, o aspecto, você vê aqui, o aspecto de fora é uma córnea opaca, mas a córnea que ele recebeu para dentro, uma córnea transparente, permitindo a visualização, né, e a restabilização visual desse paciente. Esse é o aspecto de um transplante penetrante, né? O transplante penetrante são transplantes de espessura total, ele é feito com suturas, então tem um risco maior de astigmatismo, que é uma irregularidade na superfície da córnea. A gente abre o globo ocular, então tem esse risco maior de infecção, risco maior de perda de sangramento, de perda do globo ocular. Como você mexe mais na estrutura do olho, tem um risco maior de glaucoma, um risco maior também de rejeição, já que são todas as camadas dessa paciente que vai para o outro, e uma recuperação visual mais lenta. Quando a gente fala do transplante lamelar anterior profundo, da sigla em inglês, de todas as camadas da córnea, a gente entra com uma agulha ou uma cânula, separa com a bolinha de ar, que é isso que está sendo feito aqui. A camada de trás desce com esse ar, ó, coloca o ar. A camada foi lá para trás nesse momento, quando ficou branco, essa camada veio para cá. E aí a gente consegue separar a camada de cima da camada de baixo. A camada de cima doente a gente tira, a camada de baixo permanece e o globo ocular tem toda a sua cirurgia feita com o sistema fechado, não fica aberto. Isso aqui mantém um sistema fechado, com menos risco de perda de conteúdo do globo ocular e um menor risco de rejeição para o futuro também. Então, vantagens do DALC, né? Tem um resultado anatômico melhor, um menor risco de rejeição, você não penetra na câmara anterior, você não abre o olho, tem menor complicação pós-operatória também, e uma maior sobrevida no botão do odor. Então, se você transplanta um transplante penetrante, não é uma regra, mas em média ele dura de 15 a 20 anos. Um DALC pode durar a vida inteira, porque as células são do próprio doador. A gente manteve a camada de células de dentro, que é essa camada aqui. Então, não vai haver rejeição da pessoa contra suas próprias células. E falando dos lamelares, a gente vai poder ter o DSEC, que é uma camada mais espessa. DSEC é DCM, stripping, endotélio, queratoplastia, ou seja, você está transplantando o DCM e endotélio, que são aquelas duas camadas mais de dentro que eu mostrei no começo. E esse é o aspecto. Essa aqui é a córnea, isso aqui é uma vista lateral de uma tomografia. A córnea está nessa parte da frente, essa córnea aqui era do paciente que ia receber. Eu retirei a camada de células e coloquei uma nova camada. Essa camada agora está integrada aqui e começa a funcionar normalmente, deixa essa córnea transparente novamente, tá? Então a gente manteve o olho fechado durante toda a cirurgia e o risco de rejeição aqui cai para 10% em relação do transplante penetrante. E aí a gente pode transplantar uma camada ainda mais fina, tá? Que é o DMEC, que é só DCM e endotélio, só aquela camada mais fina.
que tem desvantagem de ter uma curva de aprendizado mais alta, mas ele tem uma qualidade visual final, já que é uma camada bem fininha, então a luz passa mais fácil por ali. Tem uma taxa de rejeição menor aqui. A taxa de rejeição de um transplante penetrante, em algumas séries, pode chegar a 15% até 20% em 5 anos. E a dos lamelares cai para cerca de 2% do DISEC, que é que ele fez, e esse aqui chega a 1% ou 0,1% se a gente manter um corticoide a longo prazo. Então, assim, é uma rejeição que quase não acontece e são grandes vantagens. Para isso, a gente precisa fazer um transplante precoce, para não cometer todas as camadas da córnea, que é o que a gente tem tido mais dificuldade aqui. Então, às vezes, eu tinha um paciente que eu escrevi hoje na fila, ele só tinha um endotélio doente, mas daqui a 4 anos, ele já vai ter todas as camadas doentes e eu vou ter que fazer o transplante penetrante. Então, ele perdeu a chance de ter uma recuperação visual em 30 dias, vai ser lá para 6 meses, e a chance de rejeição e de perder esse botão e de retransplante vai ser muito maior no futuro. É só essa pelanquinha mesmo que a gente transplanta. Então, só para ilustrar aqui, no DMEC, a gente retira essa camadinha de célula, coloca no injetor igual o de lente intraocular, coloca ele dentro do olho e já está lá. Depois a gente vai com as batidinhas, para não ter contato com as células, abre esse botão, essa pelanquinha abre inteira, e aí depois bota uma bolha de ar que cola. Então nem sutura tem aqui. A gente trocou a camada de células, esse olho vai voltar a ter uma funcionalidade, sem precisar de sutura e uma recuperação visual em cerca de 30 dias, tá? Aqui foi um DMEC que descolou. Então, só para você ter noção, essa é a camada transplantada, todo esse restante aqui é a córnea do paciente. Ele só tinha uma camada doente, basta transplantar uma camada, tá? Então, da minha parte inicial era isso. Vamos dar 10 minutinhos de intervalo, que é o tempo que o show troca o computador aqui, tomar um cafezinho, tá? Dúvidas ainda em relação a isso? Eu sei que são muitas, que é uma anatomia nova, é tudo novo para muitas pessoas, mas a gente com o tempo vai tirando e vai aprendendo, tá certo, pessoal? Obrigado.